Olha lá, pessoal. Vamos falar então da teoria X e Y. Essa é uma teoria também considerada teoria de conteúdo. McGregor, ele desenvolveu duas linhas de pensamento. São duas linhas de pensamento opostas, né? Então, quando ele fala da teoria X, são pressupostos acerca da natureza humana, é uma linha de pensamento. Quando ele fala da teoria Y, é uma outra linha de raciocínio bem contrária ao entendimento da teoria X. A teoria X, por exemplo, ela vai dizer que o homem é preguiçoso, o homem é desmotivado, ele não gosta de trabalhar, ele é passivo, ele prefere ser dirigido, ele prefere ser controlado, tá certo? E ele precisa de ser modelado, né? A partir de reforço e punição, porque senão ele não tem essa capacidade de se automotivar, ok? Já a teoria Y, ela pensa exatamente o contrário. O homem, ele é automotivado para o trabalho, ele é engenhoso, ele é criativo, ele gosta de trabalhar. É uma visão mais positiva da natureza humana. Já a teoria X, ela tem uma visão mais negativa da natureza humana. Aqui, dentro da perspectiva da teoria Y, dê ao homem autonomia, dê ao homem condições de trabalho, que ele vai apresentar resultados, que ele vai ser criativo, porque ele quer participar, ele quer se envolver. É uma visão mais otimista da natureza do homem, tá certo? Então, observe que são duas linhas de pensamento diferentes. Teoria X, visão negativa, teoria Y, visão positiva. Acompanhe aqui comigo os pressupostos da teoria X e Y. Teoria X, a gente vai dizer que é necessário vigilância e fiscalização das pessoas, desconfiança delas, imposição de regras e regulamentos, porque se eu penso de acordo com a teoria X, para mim as pessoas são preguiçosas, não gostam de trabalhar, então preciso desconfiar delas, preciso vigiar, preciso impor. Descrédito nas pessoas, centralização das decisões na cúpula, as pessoas não têm autonomia, atividades rotineiras, autocracia e comando, pessoas como recursos produtivos. Já na teoria Y, as pessoas são automotivadas para o trabalho, então, autocontrole, autodireção, confiança nas pessoas, liberdade e autonomia, aqui você delega responsabilidade, você descentraliza as decisões, atividades mais criativas para as pessoas e não atividades rotineiras. A tendência é você ter um tipo de gestão mais democrática, participativa, que as pessoas querem participar e as pessoas são parceiras da organização e não meros recursos produtivos. Na realidade, quando a gente fala da teoria X e Y, isso aqui remete muito à gestão de pessoas tradicional e à gestão de pessoas moderna, né? Isso aqui seria um RH tradicional e aqui seria um RH moderno. Né? Aqui, ó, pessoas como recurso da organização. Aqui não, pessoas como parceiros da organização. Então, na realidade, a teoria X e Y reflete a natureza humana e os reflete no tipo de administração que eu faço. Aqui é uma administração mais negativa e aqui é uma administração mais positiva, ok? Por isso que eu posso fazer esse tipo de associação. A gente associa muito também a teoria X a liderança autocrática. E a teoria Y com a liderança democrática. Ok? É um tipo de associação que também a gente pode fazer. André, por que é uma teoria motivacional? Porque ele fala da natureza do homem. Aqui, na teoria X, o homem é desmotivado. Na teoria Y, o homem é automotivado para o trabalho. Beleza? Vamos aqui agora falar de uma outra abordagem também importante, David McClelland. Ele fala da teoria das necessidades adquiridas, que é a famosa teoria do REP. Ele fala também de 3 necessidades, assim como Alderfer, né, que fala de 3 necessidades, ele aqui também fala de 3 necessidades humanas. Quais são? Realização, poder e afiliação, ok? Quando ele fala de afiliação,
Já peguei questões de prova chamando isso aqui de associação, quer dizer a mesma coisa, tá? A afiliação à associação. Tem hierarquia aqui? Não, de jeito nenhum. Ele fala que existe 3 necessidades, ó, necessidade de realização, necessidade de poder e necessidade de afiliação. Todo ser humano tem essas 3 necessidades, em maior ou menor grau, né? Vai depender das diferenças individuais. Necessidade de realização, por exemplo, é aquela necessidade que a pessoa tem de atingir os objetivos que representem desafios. Aquelas pessoas que buscam fazer sempre melhor, ok? São movidas a desafios, busca excelência. São pessoas movidas a desafios, ok? Necessidade de poder já é aquela necessidade de exercer controle, de decidir, de exercer influência em relação às outras pessoas. Então, isso tem a ver com influência, ok? Controle. Todos nós, em maior ou menor grau, temos necessidade de poder, né? Exercer influência, exercer necessidade de controle. E a afiliação já é aquele tipo de necessidade que representa o desejo de manter relações pessoais estreitas de amizade. Ah, isso tem a ver com amizade. Relacionamento. Então, segundo ele, todos nós temos necessidades de êxito, né? Excelência também pode vir como êxito, né? De desafios, fazer sempre melhor. Necessidade de influência, de controle, necessidade de amizade e relacionamento, em maior ou menor grau. É uma teoria que não apresenta hierarquia. O que ela vai enfatizar é a importância das diferenças aqui individuais. E um outro detalhe importante, professor, eu posso ter mais de uma necessidade dessa? Sim, todos nós temos as 3, como eu pontuei, em maior ou menor grau. Eu tenho muita necessidade de realização e às vezes você observa nas equipes pessoas que têm muita necessidade de fazer sempre melhor, movida a desafio, movida a desenvolver projetos, né? São especialistas, se aprofundam no que fazem. Outro colega lá no grupo, ele já é mais focado em exercer liderança, influenciar, controlar. O outro já procura, ele tem aquele enfoque mais voltado para amizade, para relacionamento. Então, a gente vai observando as diferenças individuais das pessoas dentro das equipes. Mas a gente observa que todos têm essas 3 necessidades, tá? O que vai implicar aqui é que em uma pessoa eu posso ter uma necessidade de cunho mais elevado, em outra pessoa eu posso ter outra necessidade mais elevada. Por isso que é chamada de teoria das necessidades adquiridas. Você vai adquirindo, tem literatura que chama teoria da motivação pelo êxito e ou medo. Vamos entender o porquê que tem literaturas que chamam assim. Teoria da motivação pelo êxito e ou medo. Como a McLennan diz que são necessidades que são adquiridas, ninguém já nasce com essas necessidades que elas vão sendo adquiridas, isso depende dos reforços e punições. Então eu busco exercer excelência, mas aí eu não consigo, eu sou frustrado, não funciona. A tendência é essa necessidade reduzir, né? Teoria da motivação pelo êxito e o medo, frustração. Não funcionou, não deu certo, essa necessidade diminui. Mas ao exercer, por exemplo, controle e influência, eu sempre tenho um êxito, sempre funciona. A tendência é essa necessidade de controle, essa necessidade de poder aumentar, ok? Pessoas que buscam relacionamentos mais estreitos, mais fortes, estabelecer amizade e funciona, dá certo, a tendência é ser uma pessoa mais relacionada. Aquelas pessoas que procuram estabelecer relacionamentos de amizade e não funciona, não dá certo, a tendência é essa necessidade diminuir, tá certo? Então, o que vai influenciar aqui são as diferenças individuais. O que vai influenciar é o histórico de reforços e punições que as pessoas têm ao longo da vida delas. E também os contextos. No meu local de trabalho, a necessidade acentuada pode ser de realização. Lá na minha família, a necessidade mais acentuada pode ser de poder. Isso depende também do contexto, dos papéis sociais que você exerce, dos reforços que foram também sendo dados nesses diferentes contextos, tá certo, pessoal?
Aqui só para reforçar com vocês, voltando a um teórico que nós vimos lá atrás, chamado Aldefer. Não foi isso? Ele fala da teoria ERC, que de trás para frente fica como? Fica crê. Quem crê tem fé, ok? Aí aqui nós estamos falando da teoria de David McClelland, que fala também de 3 necessidades: realização, afiliação e poder. Teoria do rap. Ele é um MC, tá certo? Então, guarde essa diferenciação. Já peguei questões de prova misturando isso aqui, ó, tá? Falou de MC, teoria do rap. Realização, afiliação e poder. Aldo é fé, fé, crê. Ok? Para você não confundir. E a gente vai fechar as teorias de conteúdo com a teoria de Schultz. Schultz vai falar da teoria das necessidades interpessoais do grupo, tá certo? Ele vai dizer, olha, as pessoas quando fazem parte de um grupo, elas têm necessidades interpessoais. Quais? Inclusão, necessidade de controle e necessidade de afeição. Na formação dos grupos, isso é muito importante, essas necessidades surgem exatamente nessa ordem, tá, gente? Então, você entra num grupo, a primeira necessidade que vai surgir é a necessidade de inclusão. Depois, com um pouquinho mais de tempo, surge a necessidade de controle. E, na sequência, necessidade de afeição. Isso aqui vai implicando um processo de amadurecimento também dos grupos, tá? Então, na fase de inclusão é a fase inicial, ó, exploração do terreno, ideias ainda imprecisas, você não sabe quem são aquelas pessoas, você não conhece ainda o grupo, é aquela fase inicial e que você vai tateando esse terreno porque você tem também essa necessidade de inclusão, você não quer se sentir rejeitada dentro desse grupo, a gente tem essa necessidade de se sentir incluído. Então, é aquela fase em que você começa a explorar o terreno para entender as pessoas, como funciona e tudo. Depois vem a necessidade de controle, né? Aqui começa a surgir jogos de poder, queda de braço simbólica, choque de lideranças. As pessoas estão procurando, de alguma forma, exercer influência, né? Como eu falei para vocês, na teoria das necessidades adquiridas, McClelland diz que todos nós temos necessidade de controle, necessidade de poder, em maior ou menor grau, né? Mas então, na sequência da formação de um grupo, existe essa necessidade interpessoal pontuada por Schultz. As pessoas têm necessidade também, né, de exercer alguma posição, exercer alguma liderança, exercer algum tipo de controle. Então, essa é uma segunda necessidade interpessoal. E a necessidade de afeição já está ligada a trocas afetivas, comunicação verbal e não verbal, carinho e hostilidade. Entra aqui também, né, situações conflitivas, harmonia e tensão, alegria e tristeza. É a fase do reconhecimento das diferenças individuais. Aqui é uma fase de amadurecimento, né? Amadurecimento. É uma pessoa que já está há um tempo dentro desse grupo, já passou por essa fase de inclusão, já definiu a sua posição, né? Que isso tem a ver com a parte de controle. Aqui, na fase de afeição, já tem a ver com aceitar as diferenças entre as pessoas, trocas afetivas. Entra a parte de comunicação verbal e não verbal, as pessoas já compreendem o modo como as pessoas se comunicam, mas vai existir também divergências, né? De opiniões, como está aqui, vai aparecer carinho, vai aparecer hostilidade, harmonia, tensão, tem hora que vai existir alegria, tristeza. Esses sentimentos, eles vão sendo mesclados, né, a partir dessas trocas afetivas, ok? Então, essa é uma teoria que vira e mexe, aparece nas questões de prova. Muitas vezes o edital pediu trabalho em grupo, né, ou formação de grupos, e aparece. E não deixa de ser uma abordagem motivacional, porque foca necessidades humanas, necessidades interpessoais, né? Quando fazemos parte de um grupo a partir das nossas necessidades sociais, Schultz traz essas necessidades aqui importantes também dentro de um contexto de um grupo, ok? Bom, nós vamos falar agora das teorias de processo. Então, aqui só para a gente fazer aqui recapitular.
Nós falamos de Maslow, na sequência Alderfer, depois nós falamos da teoria dos dois fatores de Herzberg, aí falamos da teoria X e Y de MacGregor, depois falamos da teoria do REP, teoria das necessidades adquiridas de MacLeod, e fechamos com Schutz, que é a teoria das necessidades interpessoais do grupo. As teorias de processo já são aquelas teorias que não vão falar de fatores como necessidades, como mencionado pelas teorias que nós vimos até agora. Essas teorias vão explicar a motivação com base no pensamento. O que passa na cabeça das pessoas vão influenciar também a sua motivação, tá certo? Então, nós vamos falar dessas teorias agora, olha só. Teorias de processo. Essas de processo envolvem Bandura, Adams, Vroom, Skinner, Locke e Curtiliu, que é a teoria de campo. Autoeficácia, Bandura, equidade, Adams, expectativa ou contingencial de Vroom, Skinner, reforço, fixação de metas ou fixação de objetivos, Edwin Locke, e Curtiliu, que é a teoria de campo. Nós vamos tratar agora dessas abordagens. Vocês vão observar agora que nós vamos continuar explicando motivação, né? Mas nós vamos explicar motivação agora com foco em percepção, com foco em crença, com foco em expectativa, que é uma crença subjetiva probabilística. Vocês vão observar agora que é o pensamento da pessoa influenciando a sua motivação. Esses teóricos, eles vão partir para essa linha de raciocínio ao explicar a motivação, tá certo? Andréia, e quais são as teorias que estão mais certas? Essas teorias de conteúdo, as teorias de processo, não tem as que estão mais certas ou mais erradas. Elas são teorias complementares. Um bom gestor, ele precisa saber que o seu liderado, né, que o seu colaborador, ele é influenciado do ponto de vista motivacional pelas suas necessidades, mas ele também é influenciado pelo seu pensamento. Ele tem que se preocupar também com a parte cognitiva do colaborador. O que está acontecendo, né, na parte cognitiva dele? O que está passando pela cabeça desse colaborador? Isso também pode impactar positivamente, e o gestor ele pode ajudar nesse processo, mas também pode impactar de forma negativa, atrapalhar o nível motivacional do colaborador. Beleza? Então, nós vamos começar aqui, olha só, com Bandura. Bandura fala da teoria da autoeficácia. A teoria da autoeficácia, gente, ela vai falar da convicção, da percepção que tem uma pessoa de que ela é capaz de realizar uma tarefa específica. Por isso que é chamada de autorrealização. É o fato da pessoa acreditar, eu acredito que eu sou capaz de realizar uma determinada atividade com excelência, com autonomia, eu sou capaz. É a pessoa se autoacreditar. Autoeficácia é autoacreditação, a pessoa acreditar nas próprias capacidades. André, mas isso tem a ver com cognição? Tudo a ver, isso é crença, convicção, é a crença que ela tem pessoal de que ela é capaz de fazer alguma coisa. Não é a habilidade que motiva aqui, é o fato da pessoa acreditar que ela é capaz de fazer algo, tá certo, pessoal? André, e o que isso tem a ver na prática dentro das organizações? Tem tudo a ver. Uma pessoa com uma autoeficácia alta, um colaborador com uma autoeficácia alta, é um colaborador mais seguro. Né? Ele tende a acreditar na capacidade. Quando você acredita na sua capacidade de fazer algo, qual é a sua tendência? Querer fazer esse algo. Então, isso eleva o nível motivacional. Um gestor pode ajudar na autoeficácia demais. Né? Muitas vezes, o profissional, a autoeficácia dele é baixa, ele é inseguro. Mas se o gestor percebe que ele tem potencial, que ele é capaz, mas o próprio profissional não acredita que é capaz, se for uma relação de confiança e o líder virar para ele e dizer, olha, você é capaz, você pode, se eu estou delegando é porque você dá conta. Ele está trabalhando o nível motivacional desse colaborador, ele está trabalhando a cabeça desse colaborador para que ele tenha autoconfiança, para que aumente a autoeficácia dele, tá certo? Então tem aplicabilidade, muita aplicabilidade. É uma teoria que se um gestor ele desconhece que o fato da pessoa acreditar ou não na sua capacidade interfere na motivação, pode inclusive até atrapalhar o nível motivacional desse colaborador. Por exemplo, delegando para ele atividades que ele não vai conseguir cumprir. Isso vai gerar
frustração vai aniquilar a autoeficácia desse profissional. Ele tem que delegar atividades, à medida que o profissional alcança, ele vai aumentando o nível de complexidade dessas atividades. Alcançou, aumenta o nível de complexidade. Alcançou, aumenta o nível de complexidade. À medida que o profissional vai dando conta, aquilo aumenta, né? Gera nele uma percepção de que ele é capaz e que ele está dando conta. Isso vai elevando o nível motivacional, porque eleva a autoeficácia desse profissional. Beleza? Então, essa teoria, ela envolve a crença de que, com empenho, podemos governar os acontecimentos, gerando o efeito almejado. De acordo com Bandura, a autoeficácia requer não apenas habilidades, mas também força de vontade em acreditar na capacidade de exercer uma determinada conduta, que é importante fator motivacional. É um elo entre o saber e o fazer. A autoeficácia refere às crenças que o indivíduo possui sobre o seu valor e as suas potencialidades, tá certo? É o fato. Por isso que ele diz assim, ó, não basta só habilidade. Tem pessoas que têm habilidade, mas não têm autoeficácia. Às vezes o profissional, ele tem potencial, tem capacidade, mas não acredita que tem. E aí, o que acontece? Ele não faz, ele tem medo, ele recua, né? Porque ele não acredita na sua capacidade. Isso atrapalha a motivação, atrapalha a ação, o movimento dele no sentido do êxito, no sentido de realizar o que precisa ser realizado. Tranquilo? Então, essa é a linha de pensamento de Bandura. Olha só essa afirmativa. Indivíduos com elevados níveis de autoeficácia, em razão da forte crença de que são capazes de obter sucesso em determinada atividade, tendem a reduzir seu empenho quando recebem feedbacks negativos. O item já está dizendo que é um indivíduo que tem autoeficácia. Se o item está dizendo, olha, indivíduos que têm autoeficácia, que acreditam na sua capacidade, são indivíduos que acreditam na sua capacidade. Pode vir um feedback que vier, pode vir alguém dizer, não, você não pode, você não é capaz, não vai dar certo. Mas como ele já tem autoeficácia, isso não vai abalar a crença dele de que ele é capaz. Agora, se você pega uma pessoa que não tem autoeficácia, ela não acredita na sua capacidade, vem alguém dar um feedback negativo, você não é capaz, você não dá conta, aí você vai aniquilar a crença dessa, aliás, você vai aniquilar essa pessoa, você vai dificultar com que ela acredite no potencial dela de fazer algo com excelência, fazer algo com isso. Então, o que eu quero dizer para vocês? Se o item está afirmando que trata de uma pessoa que tem autoeficácia, um feedback negativo não vai abalar, tá certo? Só abala se ela não tiver autoeficácia. Tranquilo assim? Em outras palavras, se ela não acredita na sua capacidade. Beleza? Então guarda isso. Veja que eu estou falando de motivação, mas eu não estou falando de necessidade. Agora eu estou falando de cabeça da pessoa, né? É o pensamento dela. Ela acredita ou não que ela é capaz? Isso influencia a sua motivação. Essa é a linha de pensamento de Bandura. Esse item, então, ele ficou errado, né? Porque está dizendo, ó, tendem a reduzir o seu desempenho quando recebe feedback negativo. Não, não reduz, porque ela tem elevado nível de autoeficácia. Bom, uma outra teoria importante também, nós vamos fechar aqui com ela, é Adams, teoria da equidade. Uma teoria muito importante, vira e mexe, vocês vão identificar a cobrança dessa abordagem nas questões de concurso. Adams vai falar de equidade. Equidade tem a ver com justiça. A gente associa justiça à motivação. Aqui a gente faz esse tipo de associação. Mas por quê? Porque equidade é exatamente justiça. As pessoas, por exemplo, elas tendem a fazer comparações sociais no trabalho. Elas comparam o quanto que elas trabalham, o quanto que elas recebem, o quanto que o colega trabalha, o quanto que eles recebem. Quando elas percebem que é justo, aí isso eleva o nível motivacional, ela fica satisfeita. Mas quando ela percebe que é injusto, a tendência dela é ficar insatisfeita. Nós estamos falando de percepção.
Percepção de quê? De equidade ou percepção de iniquidade. As relações são equitativas ou não? Ok? Por isso que é uma teoria cognitiva, tá, pessoal? Uma teoria de processo. Então, baseia-se no fenômeno da comparação social. A gente busca avaliar a equidade, meu desempenho e o desempenho dos outros. As compensações próprias, salário, benefício, participação, possibilidade de crescimento, reconhecimento e a compensação dos outros. Né? Quando é igual, isso gera satisfação e eleva o nível motivacional. Agora, quando a situação é de iniquidade, meu desempenho, desempenho dos outros, diferentes. Compensações, as minhas, diferentes das compensações dos outros. Isso aqui gera o quê? Insatisfação. Ok? Vai cair a motivação da pessoa. A motivação para trabalhar, ela vai ter outras motivações, né? A motivação aqui vai ser para sair do emprego, a motivação vai ser para paralisar, fazer uma greve, enfim. Porque aqui também a gente está falando de equidade, eu dei o exemplo de equidade interna, né? Mas a gente pode associar também a equidade tanto interna quanto externa. Quanto é que a minha organização está pagando? Quanto é que o mercado está pagando? Se o mercado estiver pagando mais, isso vai me gerar insatisfação, isso não é justo, né? Porque são empresas do mesmo porte, trabalham com os mesmos produtos e serviços, então está tendo uma falta de equidade, de justiça no mercado. Então eu peço agora, nós vamos paralisar e pedir equiparação salarial, tá certo? Nós vamos acionar o sindicato, porque a gente percebe iniquidade, ou seja, nós estamos falando de equidade externa, a gente faz comparação interna e faz comparação externa também, tá certo? Agora, qual é a segunda, essa teoria? Um profissional vai estar satisfeito quando ocorre equidade, tá certo? Então, eu não vou ficar satisfeito, segundo essa teoria, se a minha organização pagar melhor que a média salarial de mercado. Eu vou ficar satisfeito se a minha organização pagar o quê? De forma equitativa a média salarial de mercado. Beleza? Essa então é a teoria da equidade, uma teoria de processo, importante também, principalmente no que tange as políticas, que envolve avaliação de desempenho, o sistema de avaliação de desempenho tem que ser justo, o sistema de recompensa precisa ser justo, a gente precisa fazer pesquisa de mercado para saber quanto é que o mercado está pagando, para não ferir a equidade e isso não interferir negativamente no nível motivacional e, consequentemente, no desempenho do profissional. Tá certo? Fechamos aqui esse bloco, a gente volta daqui a pouco para continuar o conteúdo, hein, gente?